Olá pessoal, hoje nossa aula está começando um pouco diferente, né? Hoje eu estou tentando trazer o campo para a sala de aula de vocês, da forma que nós encontramos, na forma de ensino remoto, certo? Então hoje eu trouxe algumas práticas para a gente começar a entender aquele conteúdo que a gente viu dentro de sala de aula, os tipos de rochas, os tipos de intemperismo, certo? Então a gente aqui, ao longo do vídeo, a gente vai falar sobre cada coisa, certo? Aqui eu estou num local muito conhecido por vocês, aqui na cidade de Pelavrada, justamente na cidade de vocês, mostrando aqui a Pedra de Retumba, certo? Que é bastante conhecido popularmente. Essa rocha, como eu falei em sala para vocês, ela é caracterizada por ser uma rocha metamórfica. Como assim? A gente viu como é que se identifica o tipo de rocha magmática, metamórfica e sedimentar. E eu disse que quando eu apresentei para vocês uma imagem dessa rocha da Pedra da Retumba, eu falei que era uma rocha metamórfica. Por quê? Porque numa rocha metamórfica nós vemos os dobramentos, né? Então eu vou mostrar para vocês mais de perto. Então, como vocês podem ver aqui, a gente dá para identificar o dobramento a partir aqui desse veio, que possamos ver aqui do mineral quartzo, certo? Então, aqui a gente vê esse dobramento. E como é que se forma esse dobramento? Nós vimos em sala de aula que justamente se forma no interior da Terra, certo? Por meio de altas pressões e também de altas temperaturas. Então, a gente vê, né, de olho nu, o dobramento, certo? Que a rocha sofreu. Então, sabendo que essa rocha é uma rocha metamórfica e caracterizando ela ainda mais, a gente sabe que é um xisto, certo? Então, aqui ela é composta principalmente de mica e de quartzo. Justamente a gente vê o veio do quartzo, certo? Comentando agora sobre a questão do intemperismo que vimos em sala, a gente pode ver os três tipos de intemperismo nessa rocha, certo? Então, a gente vê aqui a questão da descamação, da esfoliação, que seria a descamação em camada, certo? Ó, da rocha. É bem frágil, mas lá em cima dá pra ver melhor, certo? Bem fininho as camadas, certo? Saindo, se intemperizando. Então esse é um processo de intemperismo físico que vimos em sala. E esse processo de intemperismo físico, eu não sei se vocês lembram, mas refrescando a memória de vocês, ele é causado pela questão da infiltração da água também e também a questão de temperatura, de variação de temperatura, certo? Uma hora a rocha ela se dilata e outra hora ela se contrai. Então facilita para que ocorra esse tipo de intemperização, de esfoliação na rocha, certo? Também tem outra questão da questão do intemperismo ser mais intenso numa rocha ou não, que é a questão do tipo também de minerais. Então a gente tem o mineral aqui que é formado pelo quartzo, que é o mineral mais resistente, certo? E o mineral da mica, que é um mineral mais menos resistente, certo? Então com a água aquilo vai fazendo com que a rocha ela se intemperize mais rápido. Então quando você toca em algumas partes, por exemplo, aqui você sente, ó, a rocha sendo bastante temperizada fisicamente, certo? Ó. Então você vê até saindo um pouco de areia da própria rocha, certo? Então é isso. Então como a gente pode ver, a gente vê que essa rocha é bastante temperizada, certo? Ó, eu falei areia, como eu disse a vocês, é o tamanho de um grão, assim como a argila. E aqui eu disse areia pelo seu tamanho. E a gente sente, ó, certo? Então a gente vê uns minerais mais brancos, mais esbranquiçados e também alguns brilhinhos, que são justamente a mica e o quartzo. Então, lembrando, a gente tá vendo o exemplo de rocha metamórfica, certo? Então, eu disse que ela é caracterizada principalmente por minerais da mica e do quartzo, certo? Mas também tem sim uma porcentagem de feldespato. Bom, então como a gente pode ver também nessa rocha, a gente vai ter intemperismo biológico, certo? Que são justamente onde as plantas, bactérias, fungos, líquens, elas se alojam nas rochas. Vocês podem ver aqui o exemplo dessa planta que se enraizou, essa planta conhecida como algaroba aqui, certo? Ela se enraizou na rocha aí, ó, e faz com que ocorra ali uma fragmentação, né? Porque as raízes dela estão ali entre aquelas fraturas que tem na própria rocha, certo? Aqueles espaços que ela se enraizou. Então a gente também viu a questão do que o intemperismo, a consequência dele também para a formação do solo, certo? Então a gente pode ver aqui, próximo a essa rocha, na frente, na verdade, da rocha, dessa rocha, né, da Pedra da Retumba, a gente vê aqui também a questão do solo, certo? De forma mais superficial, camada mais superficial, certo? Como a gente conhece por terra, a gente vê justamente a questão dos minerais, certo? Que através do intemperismo contribuiu para a formação do solo, certo? A gente viu aí que o solo nada mais é do que
justamente a fragmentação, certo? Das rochas em pequenas partículas, certo? E assim se forma o solo. Então a gente sabe que o solo, a gente vê também no solo, que o solo ele não é só composto também de minerais, né? Ele ali é composto de matéria orgânica, da questão do ar e da água, certo? E vocês podem ver, quando eu peguei aqui na mão, vocês podem ver, ó, pequenas camadinhas do próprio mineral mica, certo? Então a gente ainda vê os fragmentos dos minerais. Então, como eu falei para vocês em sala de aula, a gente vê que os solos que mais predominam aqui são os lusolos e neossolos. Por quê? O que caracteriza eles? Porque eles são solos muito rasos, certo? Ele não tem todas as camadas que a gente viu em sala. Então a gente vê aqui a rocha-mãe, certo? E a gente vê ali uma pequena parte, muito pequena, de solo, certo? Então a gente vê que não tem todas as camadas, no máximo aí uma camada que seria a camada, o horizonte A, certo? Então é um solo pouco profundo, na verdade não tem várias camadas, sim apenas uma e a própria rocha-mãe, certo? Então um dos fatores aqui que influencia, por exemplo, as atividades que se dão aí na parte rural do município, por exemplo, e para a pecuária, seria a falta de água e também a questão do solo, certo? Que não tem pouca profundidade, a gente vê muito a rocha, certo? Logo abaixo do solo, é um solo muito raso. Então, como eu falei, a questão de relevo para vocês, a gente está localizado no relevo da Borborema, certo? Então, aqui eu vim para um espaço bastante conhecido, que a gente pode ver aqui a questão do Picoto, que é justamente uma serra que é bastante famosa aqui na cidade, e outras serras ao seu redor, certo? Mas, falando especialmente do Picoto, para que a gente entenda, como a gente viu os processos de temperismo, no Picoto está acontecendo da mesma forma, certo? Por exemplo, a gente tem aqui uma área que estamos em cima do Planalto e vimos que o Planalto ele não é totalmente retilíneo, então ele tem umas ondulações, certo? Então a gente vê, no próprio Planalto a gente já vê uma diferença de relevo, certo? A gente vê ali uma parte mais alta, que é a Serra do Picoto, certo? E aqui uma parte mais rebaixada, certo? A nível da cidade mesmo, onde a gente está localizado. Então, o Picoto ele está sofrendo processo de temperismo químico, físico e biológico. E há milhões e milhões de anos, lembrando que todos esses processos que eu vim falando, eles ocorrem em milhares de anos, certo? A gente vem falando numa escala sempre geológica. Então, há milhares e milhares de anos, daqui a um tempo, o relevo, ali o Picoto, na verdade aquela serra do Picoto, ela vai estar também uma área rebaixada, certo? Por causa justamente do processo de temperismo que está ocorrendo nela. Então, o intuito dessa aula de campo foi trazer para vocês o que a gente viu em sala de aula de forma mais prática, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me procurar e a gente vai sanando as dúvidas, certo? E é interessante que eu dou uma dica para vocês e anotando essas informações, certo? Para ficar mais entendível para vocês, certo? Então, até a próxima aula.